Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje celebrando a solenidade dos santos Pedro e Paulo. Estamos aqui reunidos para celebrar a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Por diferentes meios, dois combateram o bom combate da fé e unidos pelo martírio, também em toda a terra, igual veneração. Nesse dia do Papa, rezemos de modo especial pelo Bispo de Roma, sucessor dos apóstolos. Unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada por Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicar em toda a terra os prodígios do Senhor, reunir seu povo amado para o canto de louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Pedro pela fé que professou. Essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Paulo pelo empenho na missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou. O triunfo desses santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Queridos irmãos e irmãs, com alegria e muita fé, iniciamos a nossa santa celebração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Cantemos. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai Todo-Poderoso, amoroso e misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos louvar a Deus cantando o Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou
o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho, eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo, para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente para mim, mas também para todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diácono e irmã, queridos irmãos e irmãs, como nós sabemos, hoje a igreja celebra a solenidade de dois santos que são alicerces, coluna da nossa igreja. O Pedro foi discípulo legítimo de Jesus. E o Paulo foi um missionário para os pagãos. Os dois evangelizaram o povo de Deus de maneira diferente, mas falavam ou pregavam o mesmo Cristo ressuscitado. E os dois também tinham suas fraquezas, mas as suas fraquezas não impediam para
proclamar, para levar a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo para a toda nação, a toda criatura. Então nós sabemos que o Pedro era pescador antes de seguir Jesus como discípulo. Ele pescava e depois se tornou pescador de homens. E nós sabemos também que o Pedro respondeu bem à pergunta de Jesus, como nós ouvimos hoje através do Evangelho. Jesus foi para Jerusalém junto com os discípulos e depois ele retirou junto com os discípulos para um lugar que se chama Cesareia de Filipe, uma periferia de Jerusalém. E lá ele perguntou para os discípulos: olha, quem sou eu para o povo? Será que o povo me conhece? E os discípulos responderam que alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, das respostas, a gente vê que o povo não conhecia bem Jesus. E Jesus também não falou: o povo não está errado. Ele continuou com a sua pergunta: e para vocês, quem dizeis que eu sou? E o Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu o Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Pedro, ou Simão Pedro, respondeu bem a pergunta de Jesus, porque ele convivia com Jesus. Ele sempre estava presente quando Jesus foi visitando as aldeias, pregando o Evangelho, curando os doentes, ressuscitando os mortos, visitando as casas, chamando os discípulos. E por isso que ele respondeu bem a pergunta de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, e se a mesma pergunta Jesus faz para nós, o que nós podemos responder? Uma vez no retiro espiritual de 30 dias, nós contemplamos o mesmo texto. Cada um dos seminaristas contemplava esse texto. Aí eu também. A minha assessora de retiro era uma irmã. Aí eu conversei com ela depois da contemplação, da reflexão e contemplação,
E ela perguntou: para você, quem é Jesus? Aí responder, Messias, o Filho de Deus vivo. Ela disse para mim: isso é a resposta de Pedro. Você não pode copiar. Qual é a sua resposta? Qual é a sua experiência com Jesus? Então, reprovei, tinha que refletir de novo, contemplar de novo, para descobrir quem era Jesus para mim, pessoalmente. Não é copiar dos outros. Aí depois, de refletir, contemplar, eu descobri que Jesus era meu amigo, porque Ele sempre estava do meu lado nos momentos bons e nos momentos ruins. Então nós, ou vocês também, não podem copiar a resposta do Pedro. É fácil isso. Mas a gente responde a pergunta de Jesus conforme o quê? A sua experiência pessoal com Jesus. Mas não pode também criar o próprio Jesus na sua cabeça. Porque tem muitos que criam Jesus conforme a sua necessidade ou conforme o seu interesse. Se eu quero milagre, eu crio Jesus que só faz milagre na vida. Não existe Jesus que sofre, que carrega a cruz, que morre na cruz, que é enterrado, mas ressuscita no terceiro dia. Tem gente que só prega isso, prega só milagres. Jesus que dá muito dinheiro, Jesus que dá muitas riquezas. Não, conforme a sua convivência com Jesus, você sabe responder a pergunta dele. Então, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que o Pedro sofreu, como Jesus mesmo no Evangelho de São Lucas, ele disse, depois da resposta de Pedro, a mesma pergunta. Já ouvimos outra versão desse Evangelho. E Jesus disse o quê? O Filho do Homem vai ser rejeitado, vai sofrer muito, vai ser morto, vai ser sepultado, mas ressuscitará no terceiro dia. E quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. E Pedro seguiu. Com todas as suas fraquezas, ele seguiu bem. Negou Jesus três vezes, mas seguiu. Fez tudo conforme Jesus disse. E ele depois foi para Roma. Lá que ele morreu. E lá ele encontrou também muitas dificuldades, muitas perseguições. E ele queria fugir lá de Roma, da comunidade cristã de Roma. E quando ele estava saindo
do portão da cidade, encontrou com Jesus, que estava carregando a cruz. E ele perguntou: para onde vais, Senhor? Quo vadis Domini? Em latim. Quo vadis Domini? Para onde vais, Senhor? E Jesus respondeu o quê? Eu quero ser crucificado de novo em Roma. Aí ele entendeu o recado, voltou para trás e depois ele foi crucificado. O Pedro também foi crucificado, mas não foi igual de Jesus. Ele foi crucificado de cabeça para baixo e as pernas para cima, porque ele disse: eu não sou digno de crucificar como meu mestre, meu Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, o Pedro também foi o nosso primeiro papa. E São Paulo. São Paulo, como disse, foi laçado por Jesus, né? Ele era mestre também, era doutor da Bíblia, só que ele também perseguia os cristãos. Num certo momento, num certo dia, ele estava indo para Damasco, e Jesus apareceu através da luz forte que derrubou Paulo para a terra. E Jesus chamou Paulo, que era Saulo, para ser seu discípulo. E Paulo se tornou um grande missionário. Levou a palavra de Deus para todas as cidades, todos os países pagãos. Sofreu também, como Pedro sofreu, foi preso, mas foi libertado, depois foi preso de novo e foi morto. Paulo também, mesma coisa. Ele foi perseguido, foi torturado, foi xingado, foi rejeitado várias vezes, mas ele nunca desistiu. E no final da sua vida, ele disse, como nós ouvimos, através da segunda leitura de hoje: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E nós também, no final da nossa vida, podemos dizer a mesma coisa, quando nós realmente seguimos a palavra de Jesus, seguimos os seus ensinamentos e seus mandamentos. Que a festa de hoje nos dê a força para viver a nossa vida, para superar as dificuldades, os desafios que muitas vezes nos abalam, que muitas vezes vêm tentando derrubar a nossa fé. Lembram dos dois discípulos, São Pedro e São Paulo, que nunca desistiram de sua fé e de sua vocação. Então, cada uma de nós podemos continuar assumindo a nossa missão, o nosso compromisso
como cristãos católicos e cristãs católicas, como lideranças da comunidade, como pai e mãe e também como jovens, adolescentes que estão estudando, estão traçando a sua caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. as preces. Na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas fundamentais da Igreja, supliquemos a Deus Pai, dizendo: livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Para que a Igreja, confirmada na fé dos apóstolos, persevere no testemunho do Evangelho e seja peregrina de esperança, rezemos. Livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Para que o Papa, sucessor de Pedro, no serviço apostólico, seja fortalecido em sua missão evangelizadora, rezemos. Livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Para que, a exemplo de Paulo, os que se dedicam à atividade missionária sejam protegidos de toda a adversidade, rezemos. Livrai-nos, Senhor, de todos os temores. Para que os devotos dos santos, hoje celebrados, juntamente com o povo aqui reunido, sejam fiéis no seguimento de Jesus, rezemos. Livrai-nos, Senhor, de todos os temores. O Deus que recebestes Pedro e Paulo em vossa glória, acolhei as preces que esta comunidade reunida vos apresentou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertório. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Ora, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas
e volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar os graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que a ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo.
que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. São José, seu esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires, São Pedro e São Paulo, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo o Papa Leão e o nosso Bispo Roque, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, religiosos, religiosas, todos vocês que estão aqui presentes, os outros ministros e o povo que por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença, reconduzi a vós, pais de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Queridos irmãos e irmãs, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira nosso pecado e pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra
corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Te viraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas mãos solicitas meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar.
refeitos por esse sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para ouvir alguns avisos. Os avisos da paróquia, que ainda estão arrecadando os alimentos, né? Quem tiver para doar, só deixar aqui na São Pedro, em qualquer igreja que a gente leva. E tem a missa da família com a bênção e imposição das mãos, na comunidade responsável São Gabriel, dia 2/7, às 19h30, na Matriz Santa Clara. Tem um arraiado em Oxico, da São Francisco, também dia 5/7, às 19h30. E está tendo as inscrições para o ônibus também do Congresso Eucarístico, que vai ser dia 10/7, a celebração de abertura, e dia 13, a celebração do encerramento. A passagem é apenas R$15, porque às vezes a pessoa não quer ir de carro, que vai ter muito carro lá, aí faz a inscrição lá na paróquia, ou liga para alguém para ir no ônibus, todo mundo. Aí, deixa eu ver o que mais. Aqui dia 20, esse aqui já terá passado. E aqui depois da celebração a gente vai ter aqui umas vendas de doces, algumas coisas aqui, um vatapá, um arroz. Aí vamos ver se a gente faz um pinguinho. Aí quem quiser participar, tá bom? Acho que é isso, eu esqueci de algum? E muito obrigada a todos pela presença, pela ajuda aqui na São Pedro. Vocês viram que a gente passou pelos momentos difíceis, mas estamos nos reerguendo, já temos aqui uma energia, já compramos um ventilador, e assim vamos seguindo, né? Com fé, que São Pedro é rocha firme, né? Então, vamos aí. Obrigada. Muito obrigado pela presença e participação de todos vocês, as equipes hoje, né? De cântico, liturgia junto, né? E as duas ministras, diácono, coroinha, todos vocês. E mais uma vez, parabéns para a comunidade em Dona Vera e algumas mulheres. Essa comunidade das mulheres, né? Só tem... Mas tem o seu Costinha também que ajuda nós. Tem desculpa, senhora. 82 anos, limpa aqui, arruma, ajuda a gente em tudo. Tá bom, me desculpe, viu? Porque toda vez que eu vim para cá só tinha mulheres. Aí eu falei, essa comunidade é a comunidade das mulheres, né? Então, a gente pede para que Deus continue abençoando esta comunidade. E como Dona Vera falou, passou por momentos difíceis, né? Mas não desistiram. E hoje nós celebramos esta festa. Acompanhamos os tríduos durante 3 dias e hoje é a festa da solenidade de 2 apóstolos. Então vamos pedir a bênção de Deus, nosso Pai. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu profundamente aquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edificou a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro, pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, e ambos, por sua intercessão, nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém.
E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, ajuda o povo